Estamos iniciando mais um episódio do podcast Antes da Consulta. 5º episódio já, Eduardo. Como tá passando, hein? Tempo voa, João, hein? Nem dá para acreditar. E nós ficamos muito felizes que o tempo está passando, estamos aprendendo, né? E Com também certeza. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia. Inspira CEPAP e CAAS Aparelhos Auditivos, que inclusive tem uma mensagem pra gente. Sou Angélica Surraila, fonoaudióloga, responsável pelo CAAS, Aparelhos Auditivos. No nosso centro de reabilitação, aqui em Catanduva, você encontra aparelhos auditivos de alta tecnologia, além de próteses ósseo-ancorada ao osso e implante coclear. Atuamos também no diagnóstico das perdas auditivas, realizando audiometrias e otoemissões acústicas, que é o conhecido teste da orelhinha. Venha para o CAAS realizar uma audiometria e fazer o seu teste com o aparelho auditivo gratuito por 7 dias. Muito legal aí a mensagem do CAAS Aparelhos Auditivos. E aproveitando, também já vamos apresentar o nosso convidado, Henrique Laos Volé. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em acupuntura, quiropraxia, terapia intensiva e em fisioterapia do sono. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, João. Henrique, você é o nosso primeiro entrevistado fisioterapeuta, né? Primeiro. E já tem umas palavras aqui que eu nem sei o que significa, hein, João? Quiropraxia. Eu quero depois que ele nos explique bem. É de estralar colunas. Que isso mesmo. Coisa, E, Henrique, a fisioterapia sempre foi uma aliada da medicina, né? A gente sempre viu a figura do fisioterapeuta, tanto do sexo masculino quanto feminino, num pós-operatório, cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, também em situações clínicas, como na neurologia, né? Tratando sequelas, aliviando aquelas funções que se perderam, muitas vezes momentaneamente. Sim. O que te levou para se especializar em fisioterapia do sono? Você gosta de dormir? Bastante, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho gosta de dormir bastante, descansar, né? Foi assim, a fisioterapia do sono me puxou depois de uma outra pós que eu fiz, foi a de UTI, né? Que aí eu comecei a ver a parte de parte respiratória, a parte de qualidade de sono, essas coisas, e a gente começou a voltar para a fisioterapia do sono, né? Foi mais isso daí. Mas antes disso a gente já fez as outras especialidades antes para depois chegar na própria fisioterapia do sono, né? O fascínio foi se construindo, então. Isso. Você fez o curso de fisioterapia, se especializou em outras subespecialidades e desenvolveu esse encanto pelo sono. Sim. E é interessante porque se a gente imaginar que 1/3 do dia a gente passa dormindo, a gente fala pouco de patologias do sono, né? Com certeza. Né? Sim. E devia falar mais. E até são patologias que são agora já foram descobertas faz tempo, mas estão começando a ser tratadas recentemente, né? Então as pessoas começaram a procurar tratamento com isso, né? Então a maioria das pessoas tinham ronco, tinham apneia, mas não sabiam o que era e achavam isso normal. Eu ronco porque eu tô mais... eu tenho um pouquinho de quilos a mais, eu ronco porque eu durmo de barriga para cima, eu ronco porque bebo. Então isso já estava relacionado a alguma coisa e foi começando a ter tratamento para isso, procurarem tratamento, né? E aí foi uma área que eu comecei a estudar e comecei a... Falei, nossa, é abrangente, é muita coisa, bastante coisa abrangente para estudar e bastante tipo de doenças que tem relacionado ao sono. E o próprio sono abrange várias doenças à parte, tanto a parte de pressão alta, diabetes, né, arritmia cardíaca, tudo isso está relacionado ao sono, né? Então um bom sono é uma boa vida. Um mau sono tem várias patologias que pode estar recorrente a isso. E você tem um arsenal muito grande de estratégias para melhorar tanto a qualidade do sono, quanto também para tratar o ronco. Isso. Que é o que você vai nos dizer hoje. Isso, A gente Legal. trabalha com bastante coisa sobre isso. E existe uma relação da fisioterapia respiratória com a fisioterapia do sono? Sim.
Obrigatoriamente, para você ser especialista em fisioterapia do sono, você tem que ser antes especialista em fisioterapia respiratória ou não existe uma obrigatoriedade? Não tem uma obrigatoriedade de ter uma ou outra, não. Foi uma que me puxou para começar a estudar a parte do sono. Mas eu posso muito bem começar uma fisioterapia e depois já ir para a fisioterapia do sono. Né? Legal, mas tendo o embasamento da respiratória, isso vai ajudar muito Isso ajuda também no entendimento e no trabalho, né? Sim, isso vai abranger tudo, né? Porque o sono, a gente o ronco e a apneia é ocasionado por uma respiração. Então, a parte respiratória é mais importante com isso, né? E o nosso tratamento também é usado um aparelho para isso, para tratar esse ronco e apneia. Um aparelho respiratório também. Né? Então, isso tudo está relacionado. Tendo uma especialidade de parte respiratória, você consegue ter uma abrangente muito grande. Legal. Antes da gente entrar na parte da apneia do sono mesmo, a gente sabe que a qualidade do sono é essencial, né? Até para a qualidade de vida. Você acabou de falar a interferência que gera nos níveis pressóricos, nos níveis até de glicemia e pode ter melhora nos controles de doenças crônicas. O que eu preciso ter para ter uma boa qualidade de sono? Quais são os fatores que vão interferir para que eu consiga ter esse sono adequado, né? Que eu tenha lá 6, 8 horas de sono, mas que seja um sono reparador, aquele sono que vai me descansar. Os fatores que influenciam são muito a alimentação, né? Alimentação controlada durante o dia, você tem uma qualidade de sono boa, uma alimentação pesada, você não consegue dormir bem, né? É o que a gente sempre fala, exercício físico, alimentação, ele abrange toda a parte de qualidade do sono. Se você tem um exercício físico recorrente certinho, uma alimentação boa, você consegue ter um sono bom, né? Aí o estresse também está relacionado bastante, né? Se você tem uma vida muito estressante, muito recorrente, você não consegue dormir, né? Porque a cabeça, o próprio corpo não descansa para isso. Então tudo vai ocasionando doenças à parte com isso, né? Uma fraqueza muscular respiratória, tudo isso, obesidade, tudo isso tem recorrente para isso daí também. E você falou da atividade física, é importante também dizer que o horário da atividade física pode tanto ajudar quanto atrapalhar o sono, não é isso? Isso aí vai muito da pessoa que gosta. Pessoas que preferem de manhã e preferem à noite. Mas uma atividade física perto de um horário de dormir, um despertar muito grande de não conseguir dormir, né? Porque você começa a ter uma frequência cardíaca maior, tudo, e você não consegue dormir com isso. Que você está acelerado, que as pessoas falam, né? Então, uma atividade física no horário de manhã, que você já teve um sono bom, você teve uma atividade física, é muito melhor do que uma atividade à noite. Mas isso é as suas pessoas que veem, eu prefiro de um horário ou do outro, né? Mais isso. Muitas pessoas, Henrique, elas têm dificuldade em dormir. Então, usam indutores do sono, usam algum tipo de calmante. Eu posso dizer que quem tem insônia tem uma predisposição maior para ter ronco ou não? Sim. De uma maneira geral, sim. Independente da origem da insônia. Se foi excesso de trabalho, estresse, alguma preocupação. Esse ronco causado pela insônia é mais fácil de tratar? Se eu tratar a insônia, eu trato o ronco ou não necessariamente? Sim, tratando a insônia você consegue tratar o ronco. Até tratando o ronco você consegue melhorar a insônia. Tem pacientes nossos que começaram com tratamento com o uso do CPAP, né, que depois a gente vai falar especificamente, já parou de tomar um indutor. Então ele já consegue, não precisa tomar indutor à noite, porque já o equipamento mesmo já ajuda ele a ter uma qualidade de sono boa. Entendeu? Isso já começa... Então as pessoas que têm insônia ajuda bastante também, né? Você tendo um tratamento específico para o ronco, você consegue melhorar a tua insônia também, né? Porque você consegue ter um tratamento a gente fala para qualidade de sono, para dormir, né? Então vai melhorando toda a cadeia que vem depois disso daí, né? Eu tô curioso com uma coisa aqui, João, assim, eu sou casado, você também. Então se eu roncar, a Daniela acende a luz vermelha. E quem não é casado, cara? Cotovelada na costela, né? E quem dorme sozinho? Como que descobre que tá roncando? Quando mora sozinho, aí... Ronca sozinho. Uma namorada ou alguma pessoa consegue diagnosticar isso aí. Apesar de ser uma pergunta jocosa, na verdade, assim, quem percebe o ronco é a companhia. Exatamente. Isso, tá? Sempre o parceiro. Quem dorme e ronca não consegue perceber que está roncando. Você percebe alguns despertares repentinos à noite, entendeu? Mas você não põe aquilo lá como se fosse um ronco, né? Mas o parceiro é o que mais sofre, né? A gente tem histórias de paciente que foi até uma história que eu sempre conto.
Um paciente virou para mim assim, Henrique, quando eu viajo com a minha esposa de férias, eu tenho que alugar agora 2 quartos, porque eu ficava no mesmo quarto que ela na férias e ela não descansava. Agora eu tenho que alugar 2 quartos. Então eu até falei para ele, então, se você vê como que tá a tua vida de marido e mulher para isso, entendeu? Mas isso você toca num outro ponto que, como a pessoa que tem o problema não percebe, ela deve ter mais resistência para tratar. Porque não há incomoda, né? Exato. Incomoda a outra parte, né? E isso deve causar muito problema, eu imagino. Sim, e a maioria das vezes os pacientes vêm pra gente porque a esposa tá falando, você tem que tratar isso, que eu não consigo dormir. Eu tô dormindo com a minha filha no outro quarto, eu tô dormindo na sala, eu tô dormindo no lugar porque eu não consigo dormir com você. Então, a maioria das vezes as pessoas vêm para tratamento por causa disso. É o parceiro que reclama do ronco, é o parceiro que acorda com as pausas respiratórias deles, com as apneias. Então, isso que ele começa a ficar preocupado. Nossa, você para de respirar do nada, você volta a respirar do nada. Isso que, então, a procura é mais isso daí. Né? E nós temos, dentro das doenças do sono, né, talvez a mais famosa seria a apneia do sono. E todo mundo que ronca, você falou, o paciente ronca, parece que parou de respirar, mas todo mundo que ronca, ele obrigatoriamente tem apneia do sono ou não? Como que é esse circuito? O ronco é o primeiro sintoma, né? O ronco é o primeiro sintoma de uma pausa respiratória futura, né? Primeiro ela começa a roncar, depois que ele tem a parte de apneia, né? Então tem pessoas que fazem o exame do polissonografia que ronca e não tem apneia. A apneia dela é bem leve. Mas se ele não for tratado esse ronco, ele começa futuramente, pode quase ocasionado por uma apneia, certeza, né? Porque a cadeia muscular é a mesma. O ronco são as trepidações da estrutura, a apneia é o fechamento. Então, essa cadeia muscular é a mesma. Então, se você não tratou a trepidação, você não vai conseguir depois não ter o ronco, não ter a apneia, né? Yeah. A apneia, na verdade, a pessoa para de respirar? Explica isso, por favor. A apneia do sono, a cada 10 segundos que a pessoa para de respirar, é considerada uma apneia do sono, né? Se você parou vários 10 segundos, são várias apneias. Se você parar de respirar menos de 10 segundos, não é considerado uma apneia ainda. Então, a cada 10 segundos que você para de respirar, é uma apneia do sono que a gente conta. Entendeu? O exame que é feito de polissonografia para isso, ele conta a quantidade de apneias, as pausas respiratórias de apneias por hora. Então, o parâmetro que dá são apneias por hora para isso, né? Então, isso que é relacionado ao tipo de uma referência que tem de apneias que você é tratado imediatamente ou demora um pouco mais para ser tratado. E quais são os fatores que predispõem a pessoa a desenvolver essa apneia? A obesidade é um fator primordial para isso, né? Então, porque o acúmulo de gordura na região do pescoço, então vai diminuindo o calibre de ar que entra, né? Esse é um primordial para isso, né? Mas aí tem fatores também, a própria diabetes, a hipertensão também pode estar relacionada a ter um fator de apneia do sono também. A qualidade de vida da pessoa, alimentação, tudo isso relacionado também à falta de exercício físico. Acho que sei, mais... São os principais. Mais isso daí. Henrique, criança ronca? Criança ronca, sim. Criança ronca pode ter vários fatores também. Um desvio de septo, uma amígdala, a parte de... Como é que chama? Amígdala e a... Adenoide. Então, o desvio de septo, a amígdala, adenoide, tudo isso pode estar relacionado também ao ronco da criança, né? Tem crianças que têm um quadro grave de apneia também para isso. Mas aí fazendo uma parte cirúrgica, né, você consegue limpar um canal todo respiratório e consegue aliviar isso daí da criança, né? Mas tem crianças que têm alguma síndrome, alguma coisa que já usa também o próprio CPAP ou o próprio BIPAP para isso, né? Porque já tem que estar relacionado com a parte respiratória também. A minha filha mais velha, ela usa aparelho ortodôntico, acho que desde os 9 aninhos. E ela tinha um céu da boca estreitado. Ela usou um aparelho para abrir o céu da boca e parou de roncar. Sim. Então é bem interessante isso, né? Então, às vezes, algum problema de dentição também pode estar relacionado também. Sim. E a obesidade também entra como fator de risco para a criança ou não? Também pode estar, pelo acúmulo de gordura também, na região de pescoço e tudo isso. É a mesma relação. A mesma relação, mais ou menos. Algum alimento que predispõe, você disse do excesso de peso. Tabaco, ingestão de bebida alcoólica, isso tem uma interferência na qualidade do sono. Sim. Eu posso ter episódios de roncos pontuais?
em virtude do que eu comi ou bebi? Então, eu tenho um corpo atleta, por exemplo, nunca ronquei, mas em virtude daquele dia eu exagerei em algum tipo de substância, o álcool, o próprio tabaco. Eu posso ter uma qualidade de sono ruim por conta daquilo e posso roncar aquela noite. E não significa que eu ronco todos os dias. Sim. Tá. Mas aí se teve algum episódio de ronco, então vamos investigar, porque pode ser que isso aí está relacionado por um começo de um graus maiores de ronco e de apneia, né? A gente está falando aqui bastante dos fatores de risco, mas a partir do momento que eu tenho instalado essa doença na pessoa, eu tenho uma apneia do sono diagnosticada, essa pessoa vai ter dificuldade, por exemplo, para emagrecer, para controlar uma pressão arterial, se ela for hipertensa, para controlar níveis de glicemia, se ela for diabética? Tem relação com essas outras doenças? Tem sim. A parte de obesidade está relacionada praticamente a todas as doenças, né? Quando ela tem uma pressão alta, então ela... Por que a pressão alta? Por parte de apneia, porque a apneia é o fechamento da parte respiratória. E o coração começa a bombear mais sangue mais forte para poder drenar essa cadeia e te acordar, né? A gente fala que, eu até brinco com o paciente, fala que é um despertar do próprio organismo para isso. Ele vai tentando te acordar, mas uma hora ele pode parar e não voltar mais de funcionar, né? E o nível, geralmente tem a apneia do sono leve, moderada e grave. É dividida, ela é classificada ou não? Ela é única? Não, são classificadas. De 0 a 5 é considerada apneia normal, né? Então todo mundo tem uma apneia de 0 a 5 é normal. De 5 a 15 é considerada uma apneia leve. Todas já são tratáveis, tá? De 15 a 30 é uma apneia moderada e acima de 30 é uma apneia severa a grave, né? Então todas já são tratadas para isso. Por quê? Se eu começo sempre numa apneia mais leve, você vai, conforme não for tratando, você vai aumentando esse grau de apneia seu, né? E as apneias mais leves, o tratamento é só mudança comportamental da pessoa, perder peso, melhorar a alimentação, praticar atividade física? E as mais graves entraria o CPAP ou não? Todas têm o mesmo tratamento? A mais leve você começa a investigar a parte de desvio de septo, se você tem uma amígdala um pouco maior, uma adenoide, então tudo isso você começa a ver o grau de tudo para ver a parte respiratória, né? Então você começa na mais leve, você consegue investigar tudo isso. E aí as mais graves, você também investiga essa parte respiratória e você pode ter, vou fazer uma cirurgia para fazer um desvio de septo, então eu consigo abrir a cadeia respiratória para você poder lá na frente usar um CPAP, né? É o que a gente sempre fala também. O médico está relacionado a isso também, porque ele pode fazer uma cirurgia para abrir a cadeia respiratória e você usar o CPAP lá para frente. Não que o CPAP vai te melhorar logo, mas se você fizer tudo isso, vai melhorar mais rápido, entendeu? O tratamento, então, sempre é em conjunto. Sim. O paciente te procurou por conta desse distúrbio do sono, do ronco, e vai em algum momento, você vai fazer uma anamnese, uma história, e de repente não é só a perda de peso, tem alguma disfunção anatômica que precisa de uma correção cirúrgica. Sim. O que é esse CPAP? Primeiro, o que quer dizer CPAP? O que significa a sigla? E como funciona? O CPAP é uma sigla em inglês, né, que é traduzida ela brasileira, um aparelho de pressão positiva, uma pressão de ar que vai entrar para você respirar, né? Então é um aparelho, a sigla em inglês CPAP, e ele é traduzido de trás para frente, né? Pressão positiva das vias aéreas, né? Então é um equipamento usado para tratamento desse tipo de ronco e apneia. Tá? Quer que eu monto para vocês? Opa, a gente gostaria de ver. Você já viu um CPAP? Você usa CPAP, João? Não, eu não. Porque eu tenho cara de quem tem apneia do sono. Eu só tomo Vou perguntar para cotoveladas, Fernanda. Eu tomo muita cotovelada à noite, mas é só ronco, acho que não tem apneia. Mas eu já fiz polissonografia. Também já fiz. Já fiz. Minha foi ok. Bom, enquanto o Henrique vai montando aí, parece um Lego, né, cara? Vai montando pecinha, olha lá. Ele vai... E as pessoas se adaptam bem a isso? Porque deve ser estranho você dormir com uma máscara de mergulho, né, meu? Não deve ser legal. A adaptação é o constante uso, tá? É aquela coisa, a gente vai usar uma coisa para dormir à noite, então você tem que forçar a usar isso aí. Tem pacientes que se adaptam rapidinho com o uso e tem pacientes que não se adaptam ao uso porque não quer usar, porque a esposa forçou ele a ir usar o aparelho, né? Então ele não queria ir no médico, ele não queria ir no fisioterapeuta, ele foi porque a esposa encheu o saco para ele poder ir. Então ele não vai usar. Tem que haver uma aderência. O paciente tem que entender que ele está doente. Sim. E que ele precisa de ajuda. E a ajuda vai ser o dispositivo. Sim, isso é
é pessoal, isso é alugado, as pessoas compram? A gente trabalha de dois formatos. A gente trabalha com aluguel do equipamento por uma adaptação, né? A gente tem um aluguel durante 30 dias, porque é uma adaptação a um equipamento e a uma máscara. Então, todo o equipamento vai estar relacionado com um tipo de máscara. Ou máscaras nasal, que é só nariz, ou máscara oronasal. E tem uma máscara que chama pillow, que é só almofadinha aqui embaixo também. Por que vários tipos de máscara? Por vários tipos da parte anatômica de nariz mesmo e vários tipos de pacientes também. Tem pacientes que só respiram pela boca. Então, uma máscara só nasal, ela te força a ficar com a boca fechada, porque ela vai entrar uma pressão de ar pelo nariz. Se você abrir a boca, vai entrar uma pressão de ar pela boca também. E a máscara vai te sufocar dentro da cadeia respiratória. Então, é uma tendência, uma adaptação a isso também. Aí, quando a gente tem esse aluguel de aparelho, a gente tem a adaptação de máscara também. O paciente leva uma máscara, Henrique, essa máscara não foi legal esses 2 dias. Vamos tentar pegar uma outra máscara para você se sentir mais confortável, né? Mas o aparelho e a máscara vai estar sempre relacionado ao próprio exame de polissonografia que é feito, né? Ele vem com um exame para mim, eu falo, o exame é indicado você usar a máscara nasal. Como é seu sono? Como você dorme? Como você respira? Como você sente que você acorda com a garganta ressecada? Você bebe muito água à noite? Você acorda para ir no banheiro muitas vezes? Então, tudo a gente vai fazendo anamnese, uma boa anamnese, a gente consegue direcionar isso daí. Mas, eu tenho um desvio de septo, então se eu botar um aparelho, uma máscara só nasal, eu não vou conseguir respirar direito, porque meu nariz já é restrito à respiração. Então, então vou levar uma máscara oronasal, boca e nariz, para o quê? Para eu poder respirar pela boca mais tranquilo. Então, tudo isso a gente vai conversando bastante sobre isso, né? A gente vivencia na medicina uma coisa do imediatismo, né? Então, por exemplo, a esposa levou o marido que ronca. Ela já quer na primeira noite dormir sem ronco, sem aquela sinfonia. E pelo que você está nos explicando, há um período de adaptação, erros e acertos, né? O exame pode apontar para um tipo de máscara, mas o paciente não se adaptar. Qual é o tempo médio que você tem percebido com os seus pacientes de resolução do problema? Olha, os nossos pacientes, a maioria dos pacientes que está com a gente, alguns estão se forçando a usar o equipamento, né? Então ele fala assim, Henrique, eu tenho que usar isso, senão o casamento vai acabar. Minha esposa vai me atrapalhar, mas eu tenho pacientes que imediato já sente diferença. A esposa já fala, Henrique, nossa, essa noite ele nem roncou. Teve um paciente, esse paciente que eu contei a história para vocês, que eles viajavam, ele alugava 2 quartos, ele levou numa sexta-feira. Num sábado eu mandei mensagem para ele, Rodrigo, como é que foi? Ele falou, Henrique, é uma maravilha. A esposa já estava dormindo com a filha no quarto. Então ele já dormia sozinho. Um casamento de mais de 10 anos. Né? Então ele já estava dormindo sozinho. E aí ele falou assim, eu usei uma noite e minha esposa está apaixonada por isso. Então eu vou querer esse equipamento. Tem um impacto na qualidade de vida imediato, sim, né? Aí, desde que ele use de forma adequada. Aí tem pacientes que começam a usar com a gente já a primeira semana ele fala, nossa, foi ruim, não vou fazer isso vai ser muito... Aí é o forçar a usar mesmo, eu sempre falo, é uma adaptação a um equipamento de tratamento, né? Até que se a razão do ronco for a obesidade, para ele ganhar tempo e corrigir essa obesidade, né? Sim. Porque ele não vai conseguir emagrecer do dia para a noite. Mas usando o aparelho ele começa a recuperar uma qualidade de vida, uma qualidade de sono. É porque você não tem um bom sono, então o seu próprio organismo vai acumulando a parte de gordura para isso, né? Que você não tem uma queima calórica para isso. Então você vai acumulando isso e aí você consegue vicioso, dormir, você consegue emagrecer. Né? Tá bem relacionado a isso. Se você não consegue dormir, você não consegue emagrecer. Né? Você não consegue emagrecer, você não consegue ter uma qualidade de vida boa, você tem sono durante o dia, você encosta, você dorme. Aí eu dirijo o caminhão. Nossa, eu estou dirigindo um caminhão, tá me dando sono. Então, opa, tem alguma coisa errada, né? Acidentes acontecem muito com isso, as pessoas dormem no volante e acontecem os acidentes também. Então, está muito relacionado a isso. Tem até pacientes que vieram para a gente também com, Henrique, eu vou fazer bariátrica, mas eu já quero alugar o equipamento. Então, ele fez a bariátrica e está com o equipamento alugado. Para já relacionar, conseguir dormir, ter uma qualidade de sono boa, já para conseguir emagrecer mais rápido ainda. Tem pacientes que chegaram para a gente também assim. Então, é bem... bastante tipos de pacientes, bastante tipos de tratamento que a gente faz e a pessoa forçar a querer mesmo. Então, a gente tem um aluguel por causa disso. Aluga durante 30 dias para adaptação ao equipamento. Mas a maioria das vezes, se você falar assim, de 10 aluguéis, 8 pessoas querem o equipamento. 2 devolveram porque não vão usar e não querem usar mesmo. Não vão se adaptar. Não quer usar porque a esposa perturbou para querer ir no médico, a esposa perturbou para querer comprar ou para alugar, mas não vai querer usar. Né? Você sempre fala, a esposa leva ao consultório. Mulher não ronca, então? Ronca.
Tem maridos que levam a esposa para tratar. Menos, né? Bem menos. Mas tem mulheres que roncam sim. Que aí teve uma paciente nossa também que ela começou a usar o equipamento e teve dias que ela não usa. Aí o marido acorda ela à noite e fala, coloca o equipamento. Ela tem que colocar para dormir, porque ele falou que ele não consegue dormir. Então ele força ela a usar o equipamento. Ela falou, Henrique, ele tá me forçando a usar. Eu falei, então ótimo. Porque para ele era um... Então pode ser que ele ronque também, mas não atrapalhava o sono dela. O ronco dela que estava atrapalhando o sono dele. Gestante, por estar grávida, pode roncar? Pode roncar também, sim. Também pode. Mas eu penso muito que a pessoa que tem apneia do sono, ela perde muito em qualidade de vida. Sim. Ela vai ficar mais sonolenta, ela vai ter dificuldade em controlar níveis das doenças crônicas, ela vai ter dificuldade para emagrecer. E baseado nisso, a partir do momento que você tem esse equipamento, que ele vai te trazer o benefício, você usa o CPAP e você tem esse retorno na sua qualidade, eu penso que isso é um fator positivo para a pessoa dar continuidade. Sim. Mas a gente sabe que o ser humano não é tão exato assim. Mas deveria, né, ter essa resposta mais positiva mediante esse retorno que o tratamento vai te dar. Sim. Tem pacientes que alugam com a gente, ficam os 30 dias muito bem e depois falam, Henrique, eu não vou querer não. Então, né? É um investimento alto? Sim, tem um custo um pouco mais alto porque são equipamentos importados, né? Todos vêm de fora, então a gente tem um custo de trazer o equipamento. Não, eu não trago de fora, a gente compra o distribuidor direto de São Paulo. Então tem um custo mais alto para a gente, né? Então não são equipamentos baratos, não são baratinhos para usar, por isso que a gente tem adaptação para isso, né? Porque é um equipamento, um investimento um pouco inicial, um pouco mais alto para a pessoa, não quero usar, eu vou usar porque ela está me forçando, ou porque ele está me forçando. Então o aluguel sai bastante por causa disso, por fato de adaptação do primeiro mês, né? E é portátil, pelo que eu estou vendo, né? Sim, você pode... todo o equipamento que a gente trabalha são automáticos, porque ele é colocado uma pressão positiva máxima e mínima, né? Então o aparelho automático ele vai ficar se autoajustando nessas pressões. Então ele vai ficar entre uma pressão máxima e mínima. E todos os equipamentos nossos têm um umidificador junto. Por que um umidificador? Porque esse ar vai entrar para a parte de umidificação e vai entrar um ar mais úmido. Não vai entrar um ar seco, não vai ressecar a cadeia respiratória. Boca, nariz, ficar ressecando e ocasionar sangramento, essas coisas. Então a gente usa bastante isso, o automático com o umidificador junto. Tem aparelhos mais antigos que são pressão fixa e não tem umidificador. A pressão fixa é uma pressão fixa, se você coloca uma pressão 10, ele mantém uma pressão fixa sempre 10. Né? O automático ele consegue se ajustar. Tem dias que eu vou precisar de mais pressão, tem dias que eu preciso de menos. Então é bem legal esses aparelhos automáticos para isso. Né? E o umidificador é bem importante por causa disso, do ressecamento da parte respiratória, não consegue ter uma umidade, não cria parte de sangramento, nem ressecamento sobre garganta e nariz. Né? Aí é colocado o umidificador aqui no cantinho. E todo o tubo, a traqueia, está relacionado com uma máscara. Aí a gente tem vários tipos de máscara, tanto a nasal quanto a oronasal e a pylon, que é a almofadinha que é colocada embaixo do nariz. Aqui tem um tipo de máscara que a gente chama o pylon, tá? Aqui é colocado embaixo do nariz e aqui é encaixado na traqueia, tá? Essa é uma máscara bem simples de a pessoa fala coisas na cara, no rosto, né? Por quê? Porque tem a parte do velcro bem pequenininho. Mas essa é uma máscara que ela se torna um pouquinho mais difícil de adaptação. Por quê? As duas pressões de ar vão entrar direto na cadeia respiratória. Então é uma pressão de ar um pouquinho mais forte, né? Essa é uma máscara que você tem que ficar com a boca fechada para poder fazer o uso certinho. Se você abre a boca, vai entrar pela boca também. E na parte respiratória vai sufocar, vai ficar aquele ar preso aqui. Então essa é uma máscara com uma adaptação um pouquinho mais tempo para isso. Aí as máscaras que são boca e nariz, que a gente fala que é a oronasal, é uma máscara mais tranquila para adaptação. Né? Mas quem usa a máscara que tampa o nariz e a boca, provavelmente tem uma apneia do sono mais grave. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ter uma... Geralmente as apneias mais graves a gente direciona a máscara só nasal, só nariz. Né? Por quê? Vai direto na cadeia respiratória. Né? A máscara boca e nariz, ela divide a pressão, então ela vai entrar menos pressão na cadeia respiratória. Então quando a pessoa tem um grau de apneia um pouco mais grave, a gente indica nasal. Mas aí eu tenho um desvio de septo, eu tenho uma obesidade um pouco maior, eu não vou conseguir ficar com uma máscara só no meu nariz. Então aí tem as máscaras que pegam boca e nariz também para isso.
Ô Henrique, vou te pedir só para tirar a mala ali e virar para nossa audiência ver direitinho o equipamento, ver como que ele é instalado. Vou colocar uma máscara legal. Ô, João, você acha que você ia conseguir dormir com essa máscara aí? Eu acho que não. Então começa a emagrecer, cara, senão você vai roncar. Não, mas eu ronco bem de leve. Não deixa a Fernanda escutar isso. Deixa eu colocar essa daqui que é legal. Você não ronca nada, Eduardo. Você tá... Ronco sim, Ronco. claro. Gordinho, cara. Acho que nós vamos ter que passar uma avaliação lá com o Henrique. Viu? Pedir um desconto. Mano. É. Deve ser caro isso daí, João. Ô Henrique, o aluguel tem tempo mínimo para alugar? Você fala, ó, eu alugo um dia, 10 dias, qual que é o mínimo que dá Então, pra a gente aluga os 30 dias para adaptação inicial, né? Aí tem pacientes que querem, eu quero renovar mais uma semana. Aí a gente tem uma diária que a gente consegue fazer. Mas esses 30 dias ele já consegue ver se ele consegue... Você consegue identificar qual a necessidade e como aquele paciente se adapta melhor. Né? Sim, consegue ver certinho isso aí e ver se o paciente está a fim de experimentar e usar também. E na sua clínica você faz também manutenção. Você dá reparo, manutenção. A gente faz a higienização do equipamento. A gente tem uma máquina de ozônio que vai ficar ligada durante 1 hora o equipamento para limpeza. A gente limpa toda a traqueia do equipamento, troca todos os filtros e limpa o umidificador também, né? E a gente faz os ajustes de pressão que a gente fala também. Porque a gente puxa o histórico do todo equipamento, ele tem um cartão de memória que salva todo o histórico de uso, né? Eu brinco com o meu paciente que é o dedo duro. Então eu vou saber se o Eduardo e o João estão usando o equipamento mesmo. Então eu puxo o histórico, ele usa certinho, está usando a pressão certinho, então eu vou puxar o histórico, essa pressão está ficando muito baixa, então eu consigo ajustar essa pressão, né? Os equipamentos por tempo de uso, tem equipamentos que vão perdendo pressão mesmo, né? Equipamentos de 10, 15 anos de uso vai perdendo pressão. Então a gente consegue verificar se a pressão colocada está sendo eficaz para o paciente também. A gente vai ajustando essa pressão. Então tem pacientes que vêm para mim para puxar o histórico de relatório e só ajustar a pressão. Tem pacientes que vêm para mim para limpar o equipamento. Né? Então tem uma boa durabilidade. Você falou de 10, 15 anos. Tem. Então fazendo uma boa manutenção, usando da maneira adequada, ou seja, em 10 anos você consegue emagrecer. Você consegue corrigir o problema que motivou aquela apneia. Sim. Interessante. Tem aparelhos que vêm com 15 anos de uso. Tem aparelhos na clínica que veio até com 20 anos, né? Mas são aparelhos bem antigos. A gente orienta a ter uma troca do equipamento, porque equipamentos de 20 anos são equipamentos de pressão fixa. Né? Mas tem todo tipo. E é porque aí tem muitas perguntas que os pacientes fazem para a gente também, mas eu vou usar isso para sempre? Né? Tem tratamentos que sim, tem tratamentos que não. E tem pessoas que usam para sempre porque ele dá uma qualidade de sono muito boa. Então as pessoas dormem com o equipamento porque ele me apaga, eu descanso. Então usa para sempre. Tem pessoas que têm 2 equipamentos, um fica no carro ou um fica na cidade que ele fica mais. Então ele tem 2 equipamentos para levar para um lado para o outro. Tem 2 equipamentos com medo de um estragar. Se um estragar, ele tem o outro também para usar. Então tem várias histórias também que a gente tem sobre isso. Ô Henrique, a gente sabe que se a pessoa dorme de barriga para cima, ela tem uma tendência a roncar mais. Que aí as chamadas, na hora que o Eduardo tá roncando lá, ele toma uma cotovelada para virar de lado para parar de roncar. Quando eu estou usando o CPAP, tem alguma posição ideal para dormir ou é aquela que for mais confortável pro paciente? É mais confortável para o paciente. Né? Não tem nenhuma obrigatoriedade. Não, tem até pacientes que mudam o modo de dormir. Henrique, eu só dormia de barriga para baixo. Hoje em dia eu durmo de barriga para cima. Eu não conseguia dormir de barriga para cima. Então ele se adaptou ao equipamento para ficar de barriga para cima. E ele dorme tranquilo. Não? Então é uma adaptação mesmo. Então aí você consegue mudar até o seu jeito de dormir, querendo mudar o jeito de dormir, né? Tentando forçar ao mudar o equipamento também. O aparelho é elétrico ou Isso. são baterias? São todos elétricos, ligados na tomada. É. Aí tem alguns módulos que vêm, você pode ver a parte, uma bateria externa que você consiga ligar sem uma energia, né? Mas geralmente a gente tem todos os ligados na tomada e não tem muita queda de energia na cidade, né, para isso. Doutor Henrique, então você está nos contando que tem a possibilidade de adaptar-se ao aparelho, uma vez que o paciente opta por adquirir o aparelho, ele precisa de uma manutenção, né? Sim. Você faz esse tipo de manutenção, né? Sim. Essa higienização, né? Provavelmente essas traqueias acabam ficando velhas, acabam ficando ressecadas, muitas vezes precisam trocar. E uma coisa
que nós percebemos quando a gente compra alguma coisa tecnológica é como que funciona a avaliação pós-aquisição, né? Esse paciente fica meio soltinho, você consegue... Você disse que tem um chip lá, o dedo duro, né? Sim. Você consegue rastrear. Conta pra gente um pouco dessa vivência pós-aquisição do aparelho. Após a aquisição, a gente preza bastante por um pós-venda, né? Então a gente acompanha bastante esse paciente. Tem equipamentos mais novos agora que ele tem acompanhamento remoto também. Então eu consigo acompanhar na clínica o paciente na casa dele, o uso dele, eu consigo até ajustar o equipamento para ele na casa dele. Eu ajusto o equipamento, vejo a pressão do João está fraca. Então João, vou ajustar agora, ver como é que vai ser essa noite. Então eu consigo ter esse acompanhamento intenso em cima também. E a gente preza bastante esse pós-venda. Então o paciente não é vendido o equipamento e largado ele por aí. A gente está sempre no contato com ele. A gente programa a higienização dele certinho para o equipamento ter uma durabilidade melhor. Então a gente programa essa higienização, a gente consegue ter o controle na clínica. A cada 6 meses ou a cada ano a gente, Eduardo, vamos fazer a higienização do equipamento, tá precisando trocar os filtros e tal, limpeza de traqueia, vamos ver como é que tá a máscara e tal. Porque a máscara também é trocada com frequência. A máscara é um equipamento que vai ser usado e vai juntar poeira, gordura na parte do rosto. Então isso a gente faz essa higienização também de máscara, de traqueia, troca tudo certinho. Tudo parte de filtro também. E se você disse para nossa audiência que o aparelho ele vai se adaptando a essas mudanças. Então o paciente era gordinho, começou a usar. Se ele emagreceu, é natural que ele precise de uma adaptação à nova pressão, né? As exigências foram sendo modificadas. Isso é uma coisa muito importante, né? Não pode pensar que calibrei essa vez, não volto mais no médico, né? Não, tem que acompanhar sempre. Isso. Sim. Sempre feito uma polissonografia, o exame que é feito para diagnosticar o ronco e a apneia, feito com regularidade anualmente, para a gente ver se, estou usando equipamento, como é que está meu ronco e minha apneia? Melhorou, então tá legal. Não tá a mesma coisa, então vamos ver a pressão do equipamento se está legal ou não. Então tem que ter esse acompanhamento depois também, né? Na sua apresentação, o João me disse que você trabalhou em terapia, você tem uma especialidade em terapia intensiva. Pacientes hospitalizados usam CPAP? Por exemplo, eu tenho que usar o CPAP. Fui fazer uma cirurgia, fui tirar a vesícula. Eu levo isso para o ambiente hospitalar? Como que funciona isso? Pode ser levado também, mas tem pacientes que quando é uma cirurgia por pouco tempo, tem pacientes que deixam em casa. Mas tem pacientes que não conseguem dormir sem, então ele leva para dormir no hospital também. Pode ser levado também. É bem portátil, né? Bem tranquilo. Sim. Ô, Henrique, você disse sobre os valores do CPAP, que é um investimento alto. Mas na sua clínica, existe forma de pagamento que possa facilitar esse acesso? Sim. A gente tem parcelamentos de cartão de crédito, a gente consegue fazer bastante prestações aí, né? Consegue dividir bastante, porque é um investimento bastante alto inicialmente. Por isso que a gente tem um aluguel para isso também. Né? Mas a gente tem bastante parcelamentos que a gente consegue fazer na clínica, sim, para isso. Que é um investimento que vai mudar a vida da pessoa, né? Como a história que você contou da família. Sim. As pessoas tinham que viajar, dormir em quartos separados nas férias e agora isso tudo é resolvido. Então muda mesmo o cotidiano familiar, né? Isso é super importante. E facilitando consegue abranger bastante público que consiga comprar o equipamento, né? A gente tem vários tipos, várias marcas de equipamento, vários preços de equipamento, né? Tem equipamento mais baratos e mais caros, com tecnologia melhores e faz os mesmos serviços. Só muda a tecnologia de um equipamento para outro, né? Henrique, uma pergunta. Se o Henrique não fosse fisioterapeuta, o que ele seria? O Henrique gosta muito de esporte, então o Henrique seria alguma área de esporte. E o Henrique gosta muito de futebol, então eu acho que seria parte de futebol mesmo. Jogador de futebol. Será que ia ser craque, Eduardo? Ele gosta do Santos, cara, mas acho que ele não ia ser um novo Pelé, não. Acho que ele ia ser dos meninos da Vila. Provavelmente. Um Robinho, Neymar, quem sabe. Henrique, vamos imaginar aquela situação que a esposa, exausta de não conseguir dormir porque o cara ronca. Como chegar até você? Então, marca uma consulta, não é o caminho direto, precisa ir num médico pneumologista ou num médico especialista de sono. Qual o percurso até chegar ao aparelho? Primeiro vai num médico especialista do sono, né? E também pode ser também para ele um otorrino também, né? Porque o otorrino vai ver a parte respiratória, a cadeia de desvio de septo, amígdala, essas partes também. E o médico do sono vai direcionar para o exame de polissonografia, que é um exame feito para diagnosticar a apneia e ronco. O que o exame abrange? Ele abrange a quantidade de apneias por hora. Então, depois que ele é feito toda essa parte, que aí o próprio médico indica para a gente para fazer esse acompanhamento e esse uso do CPAP, né? Ou seja,
há uma avaliação multidisciplinar. Sim. Com o especialista do sono, provavelmente com o otorrino, e depois passa com você. Ou seja, o paciente está bem assistido. Né? Sim. Uhum. Então, quando for fazer o investimento, é algo que realmente vale a pena, né? Sim. Para ganho de qualidade de vida e principalmente não é um modismo, né? Várias pessoas tiveram a oportunidade de examinar aquele paciente e chegaram a um consenso de que realmente ele precisa de um aparelho. Aí você vai dizer se é melhor a máscara oronasal, se é um aparelho só a máscara do nariz, enfim. Então, toda a parte médica vai encaminhar para a gente, né, depois do diagnóstico de apneia, e aí a gente direciona um tratamento específico para qual tipo de máscara. E aí a máscara é adaptada para o paciente. Tem pacientes que é indicado uma máscara para o nasal, só nariz, e não consegue usar só nariz. Então, a gente orienta ele a usar uma oronasal também, né? Então, isso tudo vai estar uma cadeia, todo mundo junto para isso. Então, ele vem para mim já com diagnóstico de apneia, já para tratamento de CPAP, né? E aí vai dele querer usar o CPAP também ou não, né? Então, isso a gente orienta, a gente fala os bons e os maus também. Então, a gente sempre orienta as partes que o paciente tem. Você individualiza o aparelho de acordo com o diagnóstico do paciente. Cada paciente então, tem um esse tipo aparelho de CPAP pode não ser bom para o próximo paciente, tem particularidades. Os aparelhos geralmente são para todos os tratamentos, né? Muda de aparelho, tecnologia que um aparelho tem mais que o outro, mas o aparelho trata todos os tipos de apneia. Só a máscara que direciona para um tipo de apneia ou não. Então a gente consegue direcionar os tipos de máscara para tratamento específico, né? A anatomia do rosto, a parte de o paciente vai conseguir ficar com uma máscara só de tipo de pressão, então tudo isso vai trocando também o paciente para paciente. Ok. Eduardo, infelizmente, mais um capítulo chegando ao fim. Mas isso foi legal, cara. Foi muito bom. Eu vou pedir para Daniela ver se eu ronco. Eu acho que eu não ronco, mas eu vou pedir para ela ficar atenta. Se você roncar, você já sabe quem procurar. Sim. Henrique, só temos a agradecer sua presença, tá? Foi um prazer ter você aqui. Muitas informações, muito conteúdo para a população, para a nossa audiência. Aproveitando, agradecer a audiência de todos, agradecer também nossos patrocinadores. Vamos agradecer os patrocinadores, Eduardo. Vamos lá, vamos agradecer ao Padre Albino Saúde, agradecer também à Drogaria Economia, Inspira CPAP e CAAS Aparelhos Auditivos. Aproveitando, convidamos todos para visitar nosso site antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram todos os links do Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. E os nossos episódios ficam lá à disposição para todo mundo assistir, né, Eduardo? Pede para o pessoal, por favor, entrem no nos site, prestigiar. Nos prestigiem, façam comentários, né? Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Sem roncar, hein, João?